Nos animes shonen é muito comum a gente ver algum tipo de transformação para que o protagonista consiga elevar seu poder. Em Dragon Ball temos o Super Saiyajin, em Naruto temos as transformações da raposa, em Bleach temos a Bankai e os modos Hollows do Ichigo. Em One Piece temos os Gears do Luffy, que em cada Gear aumenta algum atributo específico do Luffy para se adaptar a alguma luta, assim fazendo ele ficar mais forte ou então mais rápido, assim conseguindo vencer as lutas. Nesse vídeo vamos falar um pouco mais desses guias, o que cada um faz, as técnicas de cada um. Então chega de enrolação, se inscreva no canal que é muito importante, deixe seu gostei e bora pro vídeo. E em primeiro a gente tem o Gear Second. O Gear Second foi nos apresentado lá em Enies Lobby contra a CP9. O Gear Second ele consiste no Luffy ele bombear o sangue dele muito rapidamente, assim fazer ele meio que aquecer, ele meio que entrar em modo adrenalina, com isso ficando mais rápido até saindo fumaça do seu corpo. E o Gear Second ele dá pro Luffy atributos de mais velocidade, ele fica muito mais rápido, o Luffy, assim bufando ainda mais seus golpes. E o Gear Second, no começo do anime, ele tinha um efeito colateral do Luffy, além de ficar muito cansado, o Gear Second ele tirava parte da vida do Luffy, já que isso foi mudado, que após o treinamento do time skip do Luffy, ele além de conseguir se transformar mais rápido ainda no Gear Second, como um homem só, o Gear Second não tem mais efeito colateral contra ele. Ele não perde mais vida útil quando usa o Gear Second. E a gente viu o Gear Second sendo uma das principais forças do Luffy em muitos combates, sendo principalmente contra o Lute. E vimos que agora o Gear Second do Luffy se tornou algo padrão dele, algo simples para ele, algo básico. Partindo, vamos pro Gear Third do Luffy. E o Gear Third do Luffy, ele simplesmente faz o Luffy encher os ossos dele com ar. E o Luffy ele sopra o dedo dele, assim jogando todo o ar para os ossos, fazendo a mão dele, alguma parte do corpo dele ficar gigante. E com esse poder do Luffy Gear Third, faz ele ter um poder de destruição muito maior do que ele teria, pegando assim sendo composto alter ego do Gear Second. O Gear Second é velocidade, focado em velocidade, o Gear Third é focado em força. E quando ele acerta algum oponente, alguma área com o Gear Third, causa um grande impacto gigante, coisa que ele não faria com os outros Gears. Porém, igual o Gear Second, o Gear Third possui um efeito colateral, que é no pré-time skip, o Luffy quando usava o Gear Third, o Luffy ficava mini, virava o Luffy rebaixado, pequeno. E ele ficava assim por um certo tempo, assim fazendo ele ficar muito em desvantagem contra inimigos. Então ele só usava o Gear Third como último caso, para ser o golpe decisivo. Porém, como foi no Gear Second, o Gear Third, após o time skip, ficou mais forte, porque ele agora consegue revertir com o hack do armamento. E com isso, além de ter mais poder de impacto, ele não tem mais o efeito colateral de ficar pequeno. Então o Luffy ele usa muito, hoje em dia, o Gear Third contra os inimigos, sendo uma das suas principais armas, um dos seus principais golpes contra os seus oponentes. Indo pro próximo, a gente tem o Gear 4. O Gear 4, ele tem um diferencial porque ele é o único Gear do Luffy que possui variações. E a primeira variação do Gear 4 é o Gear 4 Baldman. E o Gear 4 Baldman, a gente pode, olhando pra ele meio que o Luffy ele incha os músculos dele, fazendo ele ficar um balão gigante, musculoso, igual um gorila. E o Baldman, ele tem as características da fusão entre o Gear Third, que é poder destrutivo, e o Gear Second, que é velocidade. O Luffy meio que juntou os dois, transformou em um só Gear, assim fazendo ele ficar mais forte, mais rápido, além que ele consegue também fazer o corpo dele ter a propriedade de borracha junto com seu hack do armamento, sendo que era, em vez do corpo dele ficar duro por causa do hack, o corpo dele ainda é flácido por causa da borracha, tendo um diferencial. E vemos ele usando a primeira vez lá no arco de Dressrosa contra o Flamengo, onde ele viu que os outros Gears não eram suficientes, ele teve que apelar pro Gear mais forte dele, e foi aqui que foi o ápice de poder dele, quando ele foi dando uma surra do Flamengo. Além que o Gear 4, ele tem uma peculiaridade que ele fica saltitando por causa da borracha, então dá um diferencial engraçado no poder dele. Indo pra próxima variação, isso é engraçado também, que o Luffy ele tem o Gear 4, que é a junção do Gear 2 com o Gear Third, porém as variações do Gear 4 são as características de cada Gear do Luffy separadas. A gente pega o Gear 4 Tankman. O Gear 4 Tankman, ele tá mais pro lado do Gear Third. O Luffy, ele, após comer muito biscoito lá em Holy Cake, onde foi a primeira vez que a gente viu o Tankman, o Luffy fica muito gordo e usa o Gear 4 assim ficando gigante. E quando ele usa o Tankman, a gente viu o Tankman só uma vez no anime, não sabemos se o Oda usaria mais vezes. O Tankman, ele tem mais
resistência, por assim dizer. Ele fica gigante, o Luffy, e fica tipo uma bala de canhão, realmente um tanque, como o nome fala. É que ele fica mais resistente, não sabemos se ele fica mais forte, a gente só viu a resistência dele, e ele consegue utilizar a barriga dele grande como meio que um sugador. Ele meio que suga a pessoa para dentro dele e repele pra fora, tipo como se fosse um trampolim elástico. É igual ele fez com o Crack. Já a próxima variação do Gear 4 é o Snake Man. O Snake Man, ele é mais puxado pelo lado do Gear Second. E o bom do Snake Man é que ele gasta muito menos energia que o Baldman. O Baldman é focado em força, grandão, e o Snake Man, ele é mais focado em velocidade. O Luffy usa o Snake Man contra o Katakuri, porque o Katakuri vê no futuro. Então o Luffy tinha que aumentar a velocidade dele para que mesmo que o Katakuri venha no futuro não conseguisse acompanhar os golpes e dar certo pro Luffy. Então o Luffy, quando precisa enfrentar inimigos na força bruta, ele usa o Baldman, e quando precisa inventar na velocidade, ele usa o Snake Man. E só dentro que pra mim o Snake Man é a forma mais bonita do Luffy. Eu acho muito bonito o Snake Man, aquela forma mais slim do Gear 4, mais magra. E no post-time skip, como falei antes, o Luffy, ele perdia os efeitos colaterais do Gear Second e do Gear Third. Porém, ele ganha o efeito colateral do Gear 4, que é quando ele usa o Gear 4 e acaba o tempo dele, ele fica esgotado e não pode usar hack durante 10 minutos. Ele pode lutar ainda do mar, mas ele não pode usar hack, assim esgotando ele. É tipo quase um efeito colateral do Gear Third, só que em vez dele ficar minúsculo, ele só não pode usar hack. Hoje em dia o Luffy consegue mais controlar esse efeito colateral dele. Ele não sofre tanto assim quando usa, já que ele começou a treinar mais o Gear 4 e tá usando para coisas banais. Porém, em algumas vezes da luta ele sente os efeitos colaterais, assim como no final da luta contra o Kaido. Indo agora pro Gear 5, que é o último Gear do Luffy atualmente. E nisso o Luffy ele consegue agora mudar a característica dele, ficando do branco. E o Gear 5, ele particularmente, ele tem um poder muito grande, que é faz o Luffy lutar de forma que ele quiser, dando mais resistência pro Luffy, fazendo assim alguns golpes não surtindo efeito nele, mesmo doendo, não se parece que surte efeito nele. Além que nisso o Luffy consegue transformar as pessoas e o ambiente em borracha, assim como ele fez com o Kaido, dando um soco no Kaido, atravessando a cara do Kaido, ou então atravessando os olhos do Kaido para abrir a boca dele. O Luffy ele começa a lutar contra seus oponentes, ele é muito imprevisível, e essa imprevisibilidade dele é o que faz ele ser forte, porque os inimigos quando lutam com o Luffy, principalmente o Kaido, por exemplo, que foi o que mais teve luta contra o Gear 5, não sabia o que o Luffy fazia, fazendo assim, hoje em dia, sendo um dos poderes mais roubados de One Piece, sendo o Gear 5, porque não tem limite do que o Luffy pode fazer, até onde sabemos não tem limite. A única pessoa que limita o Luffy é ele mesmo, e esse é um poder tão forte que até os Gorosei falaram que é o poder mais ridículo do mundo. Mas e vocês? Quais são os seus Gears preferidos do Luffy? Comentem aí embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu gostei, que é muito importante, se inscrever no canal. Vamos fazer o canal crescer cada vez mais esse ano. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.